Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. A gente tá num local diferente hoje, né? A gente não tá na rua, né? Não estamos na rua. Não estamos começando o vídeo no carro. É verdade. Não estamos começando o vídeo no carro, não estamos começando o vídeo na rua. Hoje é um vídeo diferente, né? Não vamos conhecer nenhum lugar novo, nada. Hoje a gente vai bater um papo. Exatamente. É um vídeo que, quando nós voltamos dos Estados Unidos, a gente deixou umas caixinhas de pergunta no nosso Instagram e o pessoal pediu bastante. Falou assim, faz um vídeo de como que é ir para os Estados Unidos, o que precisa e tal. E a gente postergou bastante, né, para fazer esse vídeo, porque é um vídeo que é muito detalhe para fazer, né? Então a gente pensou bastante de como fazê-lo e a gente vai fazer esse vídeo para vocês hoje, né? Então a gente vai tentar fazer de uma forma resumida, mas completa, tentar passar por todos os pontos, resumida. Né? É que assim, os tópicos serão resumidos, mas iremos falar de todos os tópicos, né? Isso. Então assim, a gente vai falar quanto a gente gastou na nossa viagem pra Disney. Parte de documentação, parte de passagem aérea, ingressos. Eu sei que tem bastante coisa já desse mesmo tema no YouTube. A gente viu que tem bastante coisa que é mais antiga, né? Então assim, acho que o nosso vídeo vai ser, eu acho que um dos mais recentes, né? Então a gente vai tentar falar pra vocês aí, visando o quê? A nossa experiência, tá bom? Sim. Então assim, a nossa realidade, tem gente que gasta mais, tem gente que gasta menos, tá? É mais pra vocês terem uma noção do quanto que é pra vocês irem, tá? E não é impossível, gente. Verdade. Não é, tá? É um sonho que não é impossível, tá? E é, sim, realizável. E vamos começar contando como que a primeira vez que a gente decidiu Verdade. ir para os Estados Unidos. A gente nunca, assim, eu sempre tive muita vontade de ir pra fora, de viajar, de conhecer Estados Unidos, Orlando, Disney, assim, sempre tive muita vontade. Quando eu fiz 15 anos, minha mãe perguntou, tipo, você quer viajar ou você quer fazer sua festa de 15 anos? Eu escolhi na época fazer minha festa de 15 anos, não me arrependi disso, nem um pouco, porque também naquela época a gente curtia mais fazer festas, essas coisas, e também assim, a família da Kessia foi festeira. Eu acho que não era o momento. Deus teve o plano perfeito e o momento certo da gente poder ir. Então foi assim, nós sempre fazemos uma viagem família por ano, né? Família quer dizer eu, Dani, meu irmãos. Então a gente acaba se reúne, fala, vamos viajar pra algum lugar? Vamos, pra tal lugar nós vamos. E daí a gente tava indo pra comer, passar um dia juntos num feriado, né? Foi um feriado. E a gente tava indo comer e paramos num posto de gasolina, no posto, né? Isso, no posto de gasolina ali, naqueles que tem conveniência e tal, pra gente parar, comer e tal. A gente tava querendo ir pro Nordeste, na verdade, né? Vamos pro Nordeste, minha mãe sempre quis ir, tal, praia, pá, eu nunca gostei, gente. Eu nunca tive vontade de ir, na verdade, tá? E aí eu falei, nossa, daí assim, eu já tinha, como a gente já havia conversando, eu já tinha pesquisado valores e tudo. Tá caro pro Nordeste, tá caro. E aí conversa vai, e falei, é um grande investimento isso, né? Ir pra lá, pro Nordeste, tudo. E aí veio assim, plim. Quem que falou? Eu falei, só que eu achei que ninguém ia topar. Eu falei e eu achei, ninguém vai querer Giovanna e Simone topar para os Estados Unidos, nossa, meu pai e minha mãe. Né? E aí eu falei, gente, eu tenho uma proposta. Vamos pra Disney, Orlando, Estados Unidos? Nossa, Simone, na hora, minha cunhada, o olho dela brilhou assim, ó, plim! Verdade. Ela olhou pra mim, vamos! Eu, o quê? Vamos! Aí minha mãe, vamos! Eu, vamos! Aí eu olhei pra ela assim, tá, vamos! Gente, meus amigos que me conhecem quase nunca nem saíram do estado, tá ligado? Eu falei assim, Estados Unidos, cara. Eu falei, tá, vamos. Daí eu, tô lascado, não vai dar. Então a gente começou esse projeto, a gente decidiu, a gente ia viajar naquele ano, aqui a gente fez uma reunião e falamos assim, vamos fazer as contas de quanto iríamos gastar, a previsão de quanto a gente ia precisar juntar por mês, tudo. A gente fez um plano de 2 anos, não deu deu 2 anos, né? Foram 2 anos. Né? Deu um pouquinho menos. Não, sim, a gente fez o planejamento de 2 anos, só que nesse meio do planejamento a gente conseguiu cumprir ele praticamente 1 ano e meio. Isso. Né? Porque eu lembro que, tipo assim, foi um ano inteiro. Que a gente ia no final do ano e aí a gente acabou indo em agosto. Isso, entendeu? Porque assim, daí a gente fez um ano inteiro, se eu não me engano, acho que foi 2017.
A gente viajou... 2017. A gente fez viajou 2017 inteiro. Em 2018, né? Então, agosto de 2018. Então foi um ano e 8 meses. Em 2016 a gente teve essa conversa. Foi. Enfim, foi um feriado que foi mais ou menos final de ano ali. Foi um pouco antes de final de ano, no meio do ano, mais ou menos. Então ficou esse 1 ano e mais quase 2 anos aí a gente planejando. Então a gente pegou, sentamos. Eu sou a pessoa que sempre organiza. Sim. A gente viagem de Natal em família. Kézia, onde nós vamos? Vamos pra tal lugar. Eu sempre dou sugestões e escolhemos e sempre faço sempre roteiro. Deu certo, né? Sempre Graças deu certo. a Deus. Ainda bem, eu pesquiso muito. Minha mãe duvida, mas no final dá certo. E a Márcia é muito assim, tipo assim, meu Deus do céu. Porque eu quero... Será que não é igual? Eu quero ir pra uns lugares que a gente nunca foi, tipo umas pousadas e tudo. E aí sempre deu certo, ainda bem. Mas então a gente sentou, então eu comecei aquele trabalho, pesquisar o que a gente precisa para... Primeiro passo que nós fizemos... Foi documentação. Então assim, tipo, antes de a gente pensar em passagens e tudo, a primeira coisa que a gente fez foi tirar a nossa documentação, ver quanto que a gente ia gastar. E a primeira coisa que a gente, nenhum de nós tínhamos, porque nós, o máximo que nós tínhamos ido ali era Argentina e Paraguai, então não precisa de passaporte, foi passaporte brasileiro. Falando sobre o passaporte, tá? Eu acho que é o documento mais simples de você tirar. Muito simples. Né? Então, assim, o pessoal, eu quero tirar passaporte, mas eu não sei como é que fazer. Gente, é muito simples, tá? Isso a gente vai deixar os links na descrição pra vocês, tá? Mas o passaporte é o primeiro documento que vocês precisam tirar. É um preenchimento muito fácil de você fazer. Ele não é caro, ele tá na faixa de R$257 mais ou menos ali. Eu não sei se teve alguma alteração, mas a última vez que eu vi ele tava R$257,25. E pra fazer. Só acessar o site da Polícia Federal e fazer o preenchimento. Você faz o preenchimento, daí ele já vai gerar a guia, a GRU, que é a guia, né, de recolhimento. Aí logo em seguida você vai fazer o agendamento do seu atendimento, tá? Na Polícia Federal. E aí você tem que comparecer com os seus documentos pessoais e, se eu não me engano, no dia você já tira a foto, né? No dia você tem que tirar foto, não pode brinco, maquiagem. Assim. Então, a foto fica bem feia. Fica muito estranha a foto. Eles mandam a gente pôr o cabelo atrás da orelha, nossa. Então não adianta é foto 3x4, gente. Não adianta ir com brinco, tal, não sei o quê, porque o passaporte geralmente é pra você sair do país, então você tem que estar uma foto bem ali. É visível, né? De reconhecimento facial. Exato, entendeu? Os passaportes novos, eles já vêm com um chip NFC na capa, né? Então, o nosso é do mais antiguinho, né? Então, os novos, ele já vem... Tem? Já tem. Verdade. O nosso já tem. Achei que não tinha. Não, já vem. Mas o Danizinho, que é o que tirou o último passaporte, é diferente a capa. E esse negocinho aqui do NFC vem bem aqui no meio, aqui assim. Então, isso daí facilita na hora de você passar no aeroporto, em qualquer outro lugar, que você só encosta, né? O NFC, ele já lê todas as suas credenciais. Então, assim, o passaporte, ele tem validade por 10 anos, tá bom? Aí quando você faz o preenchimento dos seus dados, paga a guia, daí depois de mais ou menos uns 6 dias eles liberam o agendamento, você vai presencial, tira a foto, depois de mais ou menos o quê? Acho que umas 2 semanas mais ou menos chega, né, o passaporte. Eu não sei qual é o prazo hoje, porque eu lembro que o ano passado tava mais demorado, né? Pra tirar. O Dani tirou, demorou um pouquinho dele, né? Demorou um pouquinho, exatamente, tá? Esse primeiro documento é o mais tranquilo que pra você fazer. Tá e ele é o primordial pra você iniciar, né? Isso, exatamente. Então, assim, o primeiro custo que você tem que pôr é o valor pra tirar o passaporte, se você não tiver, né? Exatamente. Já tem um passaporte válido. Aí, tranquilo, não precisa tirar um novo, não. Se tiver dentro do prazo aí de 10 anos. Exatamente. Então já anota aí pra vocês aí, ó, na planilha de vocês, tá? Então o primeiro custo que vocês vão ter é com o passaporte, no valor de aproximadamente R$257,25, beleza? O segundo passo, gente, que esse aí eu vou falar pra você, é o mais desejado de todo brasileiro, que é o visto americano. Por quê? Para ir para os Estados Unidos não basta só o passaporte. Exato. Para ir para os Estados Unidos nós precisamos de um visto americano, uma autorização para entrar no país. Exatamente. Né? Então, esse é o perrengue de todo brasileiro. E a gente tem casos na família, né, que foram reprovados, né? Sim, sim. Nossa, a nossa experiência foi bem tranquila, né? Graças a Deus, né? A gente foi aprovado de primeira. Isso. Nós fizemos o visto familiar.
Ou seja, quando você mora no endereço com as pessoas, no mesmo endereço, você pode tirar o visto familiar. Então, no nosso caso aqui, eu, o Daniel, meu pai, minha mãe e minha irmã Karen, nós moramos juntos assim, no mesmo endereço. Então, a gente tirou um visto familiar, como o meu irmão e minha cunhada, né? Que eles também tiraram os dois juntos, como um visto familiar. E o que acontece nesse visto familiar aí? Ele vai analisar tudo. A probabilidade de ele ser aceito você tirando o visto familiar é bem mais alta do que você tirando sozinho. E a pessoa não vai, não sei o que, meu familiar, meu irmão não vai, não sei o que. Mas, gente, tenta tirar um visto familiar. Eu sei que tem um custo, o custo não é barato. Exato. Mas o visto familiar, ele possibilita, né, a chance de você ser aprovado. Não é uma certeza, porque depende muito da pessoa do que agente, tá aí, do agente do consulado ali, pra ver se aprova ou não aprova. Então é uma incógnita, a pessoa tem que estar iluminada lá pra te dar seu visto. Eu não sei, gente, eu acho, ou o agente consular tem que estar muito de bom humor, entendeu? Mas assim, os casos que a gente vê, né, Kézia, os que são reprovados é muito falta de informação no seu preenchimento da DS 160, tá? Isso é muito importante, gente. O que a gente coloca no preenchimento da DS 160 tem que ser verídico, né? E também ele tem que estar de acordo na hora que você vai responder as perguntas. Exato. Então você não pode jogar uma informação e chegar lá na hora soltar outra sem querer, porque já era. Aí eles entrou em controvérsia, já era. E eles testam você pra ver se você não vai entrar em controvérsia na hora que você está ali conversando com eles. Às vezes pergunta duas vezes a mesma pergunta de formas diferentes, pra ver o que vocês vão responder. E detalhe, eles são americanos, então o sotaque brasileiro ali, entendeu? Português ali deles ali é ter bastante sotaque. Então eles vão fazer perguntas pra você, mais de 2 vezes até, né? Pra ver se você tá realmente falando a verdade sobre o que você preencheu no formulário da DS 160. Aí você vai falar, e vocês preencheram? Não, gente, nós não preenchemos, porque eu pesquisei muito, como eu sou das pessoas que pesquisam, o risco de quando você preenche sem ter um conhecimento total, porque ele é em inglês. Né? Ele Exato. É tudo em inglês. É isso. E o medo de eu colocar alguma informação errada e tudo, nós optamos por uma assessoria para fazer o nosso preenchimento. Então a gente acabou contratando, eu não vou lembrar agora da primeira vez, mas agora... Eu lembro que o nome dela era Amanda. A gente, na época, acho que eu não sei se ela faz mais hoje. Eu não sei se ela faz mais, mas foi em 2018. Porque agora, o pessoal que tirou agora, um exemplo, meus tios, Marcelino e Tia Cíntia, o irmão do Dani, que também tirou agora, dessa última vez que nós fomos, eles tiraram pela Now Vistos, né? Isso, pela Now Vistos. Também o link deles vão estar aqui embaixo, gente. Não é nenhuma propaganda, tá, gente? Mas foi a assessoria, assim, que realmente deu certo, porque os tios da Kézia tiraram, lá são 4 pessoas, né? 3 pessoas. O meu irmão tirou junto com eles também, foi uma ótima assessoria, porque o meu irmão ele foi reprovado uma vez? Então vamos contar essa história. Vamos contar essa história agora. Então, na época que a gente preencheu, então nós preenchemos, tá? O do Anderson e da Geisa, eles também tentaram lá em 2017. Na verdade, a gente tirou em 2017. Isso, 2017. A gente viajou em 2018, a gente tirou o visto em 2017. Todo mundo fez, né? Dessa vez por uma assessoria, tal, tudo preenchido certo. Gente, e uma coisa, qual é o ponto importante? Ponto importante que a gente tem que deixar claro na DS 160. Os nossos vínculos que temos aqui no Brasil. Então, se você é empresário, empresas de médio porte e porte grande conta muito. Funcionário público, por exemplo, os professores e tudo, conta bastante também. Se você tem casa, coisas no seu nome, financiamento conta muito. Os seus filhos estão fazendo faculdade, se seus filhos estudam ainda, então conta muito também. É tudo relacionado que te vá aprender no Brasil, que não faça você ir e querer ficar lá. Isso. É bem essa. E agora, com o Trump, isso ainda é mais rigoroso ainda. Exato. Então você, assim, quando você vai tirar o visto, quais os pontos? Focar na DS 160 dos seus vínculos que você tem aqui no Brasil, dos seus bens. Exato. Bens principalmente, né? Um financiamento, um exemplo, um financiamento de um apartamento, de uma casa, conta muito
como evidência de você quer ficar aqui no Brasil, né? Exato. Que você vai querer e vai voltar, porque você tem seus compromissos aqui, sua né? estabilidade também de emprego. Sim, verdade. Muitos anos na mesma empresa. E outra coisa, a gente sabe que para viajar para Disney é um valor alto, então, geral, a sua renda familiar, ela tem que estar de acordo com isso. Tipo assim, custo, né, que você vai ter. Além, tipo, porque eles não sabem, gente. A gente tem que mostrar extrato bancário. Extrato bancário. Você tem que provar pra eles que o seu extrato bancário tem que provar pra eles que você está apto a ficar o período que você tá colocando na DS60. Que você está apto e ainda que suas contas que você tem aqui meio que não interferem no dinheiro que você tá levando. Vai ter que levar pra lá e tudo. Ah, mas eu vou viajar daqui 2 anos. Mas quando você vai tirar o visto, você tem que meio que provar que você tem condições, não se autossustentar, mas que você tem condições de pagar uma viagem pra Disney. Isso, Porque você, tipo, autossustentar, daí ele vai achar que você vai querer morar lá. Desculpa. Entendeu? Mas é que você tem condições de pagar uma viagem pra Disney, né? Exato. Então, eu e o Dani vamos lá, e aí só que só ele trabalha, um exemplo. Pra comprovar lá no consulado, a renda dele tem que ser pra nós dois, pra arcar uma viagem pra Disney. Então Exato. É mais ou menos assim. Então tem um mínimo de salário lá que a gente tem que ter. Eu não lembro eu não lembro também, tá? Mas na consultoria eles pedem tudo isso, na tá? consultoria, gente, essa consultoria foi muito boa por conta disso, dessa da Now Visto, porque na primeira vez teve divergências de dados do Anderson, o salário que ele ganhava pra minha cunhada não seria meio compatível. Foi alguma divergência de dados, parece que ele tinha falado que ganhava X, chegou na hora, falou Y. Foi isso, na verdade. Foi mais ou menos isso, porque o que eu me lembro, tá? É porque assim, ele ganhava um valor quando ele preencheu a DS-160 e quando ele foi fazer o visto, quando ele foi fazer a entrevista, ele tava ganhando a mais. Então, quando perguntaram pra ele passou o valor, não passou o valor, né? Mas ele falou que ele ganhava a mais do que tava na DS-160. E assim, cara, eles são corretos. É sim, sim e não, não. O que você colocou no DS-60, você vai sustentar aquilo ali. Então, nada mais e nada menos do que tá ali, realmente, tá? Então, é isso daí. A DS-160 serve pra você colocar tudo que seja verídico da sua vida ali. Porque quando você chega lá, eles já sabem tudo. Ele já tá com o seu preenchimento na tela. Então, ele já sabe. Então, ele só vai perguntar pra vocês pra saber se eles também veem Facebook, Instagram. Sim. Vem tudo eles isso. verificam tudo isso daí. Redes sociais, pra ver se você, de repente, não tá pretendendo ficar pros Estados Unidos. Então, eles querem provas de que você vai ficar ou não nos Estados Unidos. Isso. É basicamente isso, tá? Na situação, como os meus cunhados nunca saíram pra fora, nunca viajaram, não foram nem para Paraguai, nem para Argentina, isso também pesou na decisão. Então, assim, se você viaja, passeia bastante, tem essa rotatividade, assim, então fica mais fácil. Fica bem mais fácil. Pra tirar a DS-160. Ah, mas eu nunca viajei. Eu indicaria você fazer algumas viagens antes. Até mesmo aqui na América do Sul, vai pra Argentina, sei lá. Tenta planejar. Pra ter essa facilidade, né? Então, assim, o visto americano, gente, só pra recordar aqui pra gente não sair tanto do foco assim, tá bom? Muito bom vocês contratarem uma assessoria, tá? Então, a assessoria, a gente vai falar o valor aqui, foi na média de R$550 por pessoa, né? Por pessoa. Então, essa assessoria, ela cobra. Tem assessorias que cobram mais, tem assessoria que cobram menos, lembrando que tá? Esse valor é de 2024. É isso, exatamente, 2024. Pode ser pra mais, pode ser pra menos, tá bom? E o tipo de visto que vocês vão adquirir é o visto B1, B2, que é pra turismo e negócio. O valor atual do visto hoje, ele tá em $185, tá? Então, aí vocês veem qual que é a cotação do dólar. A cotação atual hoje vai dar uns R$1.050, mais ou menos, tá? E o processo é esse, tá? Contratou a consultoria, vai fazer o preenchimento do formulário da DS-160. Consultoria que faz, gente, o preenchimento, exato. tudo. Aí eles só vão te mandar a taxa consular para vocês pagarem, que é no valor de $185. E aí eles vão fazer o agendamento do CASV, tá? Lembrando que são 2 partes do visto, tá? A primeira vai ser no CASV, para poder recolher a digital de vocês, né? Digital facial, entrega de documentação. Isso, exato. Né? E a segunda vai ser no consulado, que é para entrevista. Isso, tá bom? E é sempre assim, o CASV no primeiro dia, você agenda na segunda, o consulado é na terça. Exato.
Então, sempre 2 dias vocês têm seguidos. que se programar aí, o pessoal que trabalha, que precisa 2 dias, porque nós somos em São Paulo, tiramos aqui em São Paulo, então são 2 dias aí pra você tirar o seu visto. Exato. Após o preenchimento ali, você foi aprovado, belezinha, vocês vão receber um papelzinho desse tamanho, branquinho, falando que você foi aprovado. E se você não foi aprovado, é uma folha desse tamanho rosa. É estampado assim na sua cara, se você não foi aprovado. E é, gente, como dá dó, viu? A gente foi no dia que o Anderson tirou, nossa, né? Nossa, meu coração palpitava, porque já era... Gente, eles já foram a segunda vez que eles tentaram um visto. Eles estavam muito receosos. Assim, a agência, a consultoria preparou muito eles, tiveram reunião um dia antes. Exato. Esclarecimento de todas as dúvidas e tudo. E, gente, graças a Deus, assim, o visto foi aprovado. Nossa, né? foi uma alegria, né? Foi. A gente nem contou, o nosso visto, gente, foi muito simples. Porque Nossa, é verdade. nós éramos em 5. E aí, como meus pais são os mais velhos, as perguntas foram direcionadas pro meu pai e pra minha mãe. E a gente no consulado é assim, muita atenção nisso, né? Quando eles direcionam uma pergunta e você tá lá com mais de uma pessoa, é um por um que fala. E um não corta a fala do outro, tá? E nem corrige nenhuma informação. Então eles são bem atenciosos a isso. Tipo, como que tá se portando. Isso é muito chato. Então as perguntas foram pro meu pai e pra minha mãe, perguntou pro meu pai o que ele faz e tal. Meu pai foi com uma caixa verdade, documento. de documentação, tudo, todo mundo documentado, tudo comprovado ali, caso precisar de extrato bancário, qualquer coisa, todos os documentos estavam ali. E aí perguntou pro meu pai, o que você faz, empresário, quantos funcionários? Na hora que falou a quantidade de funcionário, beleza. Me perguntou pra minha mãe, foi bem assim mesmo, Rafa. Eu lembro até hoje, falou Marcia. Aí perguntou qual a sua profissão, funcionária pública, quantos anos. Depois... Aí chegou a nossa vez, o meu, da cara do Daniel. Aí perguntou, Daniel... Ele falou, Kézia aqui, Karen aqui. Ok. Aí só chamou assim, daí eu falei assim, nossa, agora vai perguntar de mim. Eu também, achei. E eu todo cagado, eu falei assim, nossa, vai perguntar de mim. Daí eu falei assim, não, é só era pra colocar a mão pra poder ler digital. Aí coletou as digitais. Então assim, as perguntas foi meu pai e minha mãe. Perguntou empresa, que nem meu pai, como tinha empresa, qual era o tamanho da empresa, quantos funcionários tinha. Quanto tempo de empresa tinha. Pra minha mãe, gente, isso já tava tudo no preenchimento do formulário, sim, tá? Pra minha mãe, quanto também... No nosso caso, não foi perguntado o valor de quanto nenhum dos dois ganhava, tá? Mas perguntou pra minha mãe também quanto tempo de funcionária e, o que ela fazia, funcionária pública, e quanto tempo. As nossas foram isso. E detalhe, gente, se vocês forem com alguém que já tem o visto, que no caso, a Nau Vistos, eles pediram pra colocar os dados meu e da Kézia, porque informando que eles iam viajar conosco. E eu acho que foi isso que facilitou, porque nós já tínhamos ido 2 vezes quando eles tiraram o visto. Sim. E nós ficamos o tempo que a gente informou que iria ficar e voltamos as 2 vezes. Então, assim... E é um espaçamento de tempo também considerável, né? Então, daí eles falaram se a gente ia viajar em grupo, falou que era uma viagem familiar pra Orlando. Daí, minha tia Cintia e meu tio Marcelino também foram que tiraram também, agora recente. Também falaram assim, foi muito tranquilo, assim, perguntou se os dois eram, o que eles faziam, os 2 funcionários públicos, tal, perguntou valores, valores não lembro, acho que não perguntou onde morar. Minha priminha também tava com eles, ela tem 6 anos, fez perguntas relacionadas a ela, se ela estudava em escola pública ou era escola particular e tal. E falou que ela estuda também em escola pública, daí foi bem tranquilo, fizeram, a minha tia Cintia conta que ela fez até uma brincadeira com a minha priminha, então foi muito descontraído ali, que deu trabalho foram pros 2 entrar, né? É verdade. Porque meu tio, né, como vocês viram aí no vídeo, ele tem muleta e tudo, deu um trabalho pra entrar gente lá dentro do consulado que... Quase que abriram a muleta dele pra ver se não tinha nada. Mas deu tudo certo. Então, gente, parte do visto. Visto aprovado! Então, visto $185, com dólar atual, R$1.050 mais ou menos, mais R$550 da consultoria. Consultoria individual, esses valores. Individuais, tá? Não bom? Individuais aí.
Próximo tema, a gente vai falar sobre passagens aéreas. Porque, gente, nunca compra passagem aérea sem ter visto aprovado. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Não compre ingresso, não alugue em casa, não alugue em Airbnb, compre a passagem aérea, nem nada, sem ter visto na mão, tá? Porque eu já vi gente comprando tudo isso daí, pra quando chegou na hora, visto recusado. E depois pra você ressarcir esse dinheiro é complicado. Você não consegue 100% do ressarcimento. É uma briga isso daí, tá bom? Próximo passo, passagens aéreas. Nossa, todo mundo com visto, passaporte na mão, visto, tudo certinho, vamos pro aéreo, né? Passagens aéreas, pessoal, as 2 vezes que nós fomos, as 3 vezes, né, que nós fomos, nós pegamos o trecho de Guarulhos pra Miami. Nossa, mas vocês não iam pra Orlando? Sim, mas aqui que acontece? Muitas vezes você ir para Miami fica mais barato. As 3 vezes que a gente calculou, ficou uma diferença. mais de R$1.500 reais mais barato. Por pessoa, tá? Dessa vez que nós somos em 15 pessoas. Então você imagina só, R$1.500 reais vezes 15. Então a gente tá falando aí de quase um pouco mais de R$20 mil de diferença, que dá para você fazer isso, alugar um carro um pouco maior. Vamos contar o que nós fizemos. Mas vamos lá, né? Então, vamos lá. Passagem aérea, trecho, Guarulhos, Miami. Daniel, beleza. Por onde vocês pesquisaram? N plataformas, tá? Sim. O segredo é você pesquisar bastante. Tá. Decolar.com, CVC, nas próprias companhias aéreas, entendeu? Da primeira vez que nós somos de Avianca. Na segunda, nós somos de Avianca, péssima experiência. E na terceira, nós somos de boa. Tanto é que tem um vídeo aqui, ó, de boa. Acessem, se você não viu o vídeo da gente viajando de boa para conhecer como que é, acessem aí que vocês vão se surpreender com essa empresa. Tá. O Daniel falou de N plataformas. O que nós compramos das últimas vezes? Primeira vez, CVC. Segunda vez, Decolar. Exato. E terceira vez, CVC. Entre parênteses, segunda vez, gente. Nós compramos o aéreo pela 123 milhas. Gente, tomamos o golpe da 123 milhas. 123 milhas, gente. Compramos a passagem por ela. Na data que nós íamos viajar, um mês antes, a 123 milhas declarou falência. Isso. E aí a gente já tinha ingressos comprados, hotéis fechados, tudo pago. Exato. Tivemos que desembolsar um dinheiro pra comprar. 2 vezes. Mas, enfim. Daí acabamos comprando, na época Decolar, tava mais barato na Decolar. Porque assim, a CVC compensa quando a gente fecha com antecedência. Pelo menos uns 10 meses antes. Não? Isso, vamos supor, você vai viajar, gente, com 10 meses antes você consegue fechar o pacote aéreo. E compensa você fechar 10 meses antes, dá diferença. Então da primeira vez a gente comprou 10 meses antes e agora, dessa última vez que nós fomos, compramos 10 meses antes. Com isso, nós conseguimos pegar esses valores que o Dani vai falar para nós. Exatamente. O preço médio que ficou para nós ficou em torno de R$3.500 por pessoa. Então, assim, por que eu tô falando o preço médio, gente? Porque a primeira vez... Eu não vou falar de 2018, vou falar um pouquinho mais recente, é 2023 e 2025, tá? Que é o janeiro, tá? Então, final de 2023 para 2024 e agora 2025, tá? 2023, em outubro que nós somos, a gente pagou R$3.380 cada passagem aérea, tá? Para Miami, pela Avianca mesmo. A gente comprou pela Decolar, parcelamos em 10 vezes. Dessa vez, a gente comprou pela Boa, né? Então, a gente comprou direto pela CVC, que deu R$3.800. Em janeiro. Isso indo em janeiro. A gente embarcou dia 2, né? Foi dia 2 de janeiro. Embarcamos dia 2 de janeiro, ou seja, janeiro aqui, como vocês sabem, Brasil férias, é alta temporada nos Estados Unidos. Outubro que nós fomos, baixa temporada nos Estados Unidos. E aqui também não tinha nada rolando, pegamos um preço bom na passagem, mesmo comprando com um mês antes. Mas por conta disso, procurar um mês antes, esses valores aumentam bastante, tá? Você pode pagar aí, se você fechar o seu aéreo um mês antes, quase uns mais de R$1.500 a mais. Mais de R$1.500. Né? A gente tem o caso, um exemplo, nós compramos a passagem, depois o nosso amigo, né, o Roberto, pro filho dele já pagou um valor a mais, né? Sim, ele comprou a passagem aérea do Dani 2 meses antes. Comprou 2 meses antes e assim, a gente pagou em torno de R$3.800 e ele já estava pagando em torno de R$4.700.
Então, assim, foi bem alto, tá? Então, gente, se planejem 10 meses antes, pelo menos, tá? A não ser que não tenha como mesmo você fechar 10 meses antes, porque a gente sabe que tem as outras custas, tá? Mas aéreo, pelo menos 10 meses antes, tá? Porque, e outra, legal, tá? CVC, eles parcelam no boleto, tá? Então, se você parcelar no boleto pela CVC em 10 meses, você paga rapidinho, entendeu? E aí não pesa tanto. Vamos supor, se você claro pegar... que vai ter os juros, né, lá do Sim, boleto. tem os jurinhos, mas gente, 10 meses antes você consegue, né, com esse valor aí, os juros aí, você... Né, se você não tiver um cartão de crédito, como vocês viajam? Gente, boletinho CVC 10 meses antes. Exato. É assim que a gente consegue viajar sempre aí, né? Então, assim, essa viagem pra Disney, gente, ela é possível. Eu sei que o valor é alto, mas ela é possível sim. Tá? Planejamento é tudo. Exato. Falou tudo. Isso aí. Tá? Então, passagem aérea, média de R$3.500. Eu sei que para nós a melhor opção de viagem é mês de outubro, tá? Nós já fomos em agosto, fomos em outubro e fomos em janeiro, tá? Agosto, muito quente, terrível. Outubro é um mês mais ameno. E janeiro já é mais friozinho. Mas tá? Eu gostei de janeiro. Janeiro é gostoso. O único problema é que janeiro é muito cheio os parques. Você achou bem cheio? Eu achei. Eu achei que a gente pegou umas atrações com tempo legal. A gente conseguiu fazer bastante coisa. Ah, eu não achei não. Eu achei que tinha muita gente. O que eu achei? Não é que você achou que tinha muita gente. Eu acho que tinha gente o normal. Assim, tipo, normal, assim, entre aspas, porque é Disney. Muito brasileiro. Cara, pra caramba, meu. Tinha excursão, gente. Muito janeiro. Louco isso. Gente, tinha muito ali, muita excursão de escola. Escola. Gente, era muito assim, é aquela bagunça de pessoal, acho que muitos de terceiro ano, ali, acho que era formatura, ou também tinha excursão de escolas de idiomas. Janeiro, muito brasileiro. Outubro que nós fomos e em agosto tinha muito japonês, coreano. Em outubro eu acho que também tinha bastante mescla, mas assim, você não via muitos brasileiros em outubro. Tá? Mas então, eu acho que outubro é melhor. Outubro eu acho melhor. Gente, por que eu gosto de outubro, tá? Então, outubro você já pega o lançamento do iPhone, o comecinho ali, que eles começam a vender no finalzinho de setembro, mas isso não é o caso, depois a gente conversa sobre isso. E também tem parte... Halloween, que é uma imersão na cultura americana maravilhosa, assim. Se você... Outubro, é bom que você sente essa cultura americana. Eu achei um pouco de falta disso em janeiro, porque acho que tinha muita gente, eu vi muito brasileiro. Eu olhava pro lado da fila, português, só brasileiro. Olhava pra frente, brasileiro. Meu Deus, que é isso, gente? Gente, é normal, é Orlando, né? Então, mas assim... Então, eu acho que se fosse falar um mês, indicaria outubro ou novembro. Exatamente, tá? Faixa de preço, passagem aérea, R$3.500 a média de preço, baixa temporada. Exatamente. E alta temporada, R$4.100, tá? Isso. E nós conseguimos, mesmo sendo em alta temporada, esse valor porque compramos 10 meses antes. Exato. Então não esqueçam, anota aí, tá? Aéreo, se vocês forem em outubro, a média de preços aqui, pesquisando aqui na hora aqui, R$3.387 por pessoa, tá? Se nós fôssemos agora em outubro, hein? Exato, 15 dias. Com bagagem para despacho de 23 quilos, mais uma bagagem de mão de 10 quilos e mais uma mochilinha. Então, com todas as bagagens inclusas, tá bom? Eu já vi aqui pela Azul, então o preço tá bem legal, tá? Então, próximo passo que a gente vai falar é sobre ingresso. Se vocês nunca foram para os Estados Unidos, compensa muito vocês comprarem para todos os parques. Sim. Porque vocês vão lá, vocês têm que conhecer todos os parques. Gente, a gente ficou nessa. Vamos. Pessoal, mas não querem todos os parques e tal. Tinha gente que já foi, tinha vez que a gente era a primeira vez, muita coisa mudou. Vamos em todos os parques? Não vamos. No final a gente tinha decidido o quê? Iríamos no Universal, 2 dias e 3 dias da Disney. Só que na Disney, gente, tem o seguinte... Lá existem 4 parques. Epcot, Hollywood Studios, o Magic Kingdom e o Animal Kingdom. Os 4 parques. Então a gente ia abrir mão de um parque. Nesse dia a gente ia abrir mão do Epcot. Só pesquisa vai, pesquisa vem. Conseguimos uma promoção de ingresso que o quarto ingresso, ele saiu... Saiu por 50% de desconto, praticamente. 50% de desconto. Ou seja, ia sair por mais ou menos uns 300 e poucos reais. A mais, vamos supor, a gente ia pegar 3 parques, com 300 reais a mais a gente pegou o quarto parque, então decidimos ir nos 4 parques. Foi a melhor decisão. Então, eu recomendaria
gente, faça uma forcinha e conheçam os 4 parques. Claro, a gente tá fazendo um planejamento de uma viagem de 15 dias aqui, falando pra vocês. 15 dias, dá pra ter 4 dias de Disney e ainda, na época, a gente deixou 3. Na verdade, a gente pegou um ingresso muito bom do Universal, que era os 2 parques, que é as 2 ilhas, né, que tem o Island of Adventure e a Universal, que é, gente, é o mesmo lugar, assim, só muda a entrada, um vai pra cá, o outro vai pra cá. Só que daí você compra, tipo, tem que ter os ingressos separados ali. Então a gente comprou esse que dá direito a entrar nos 2 por 5 dias. E aí teve gente que voltou, teve gente que não voltou. E todo mundo curtiu, foi muito bom mesmo. E, gente, eu sei, vocês querem saber valores. Quanto custa os ingressos? Eu digo, os ingressos foi a última coisa que a gente comprou da viagem. Foi mesmo. Qual foi a nossa ordem? A gente tá falando meio fora da nossa ordem aqui. Aéreo, casa, Exato. carro e, por último, parques. Então a gente fez essa ordem aí pra ir comprando as coisas durante esse período que a gente foi aí da nossa programação. Falando um pouquinho aqui sobre valores para vocês, tá? Isso vai depender muito da época que vocês vão. Outubro, a gente tem o valor médio de ingresso ali de $99. Então, Por dia, né? Por dia. Então, Dia, por pessoa. Por pessoa, exato, né? Às vezes tem algumas promoções, tá? Tem vários sites, gente. Eu não vou indicar nenhum aqui pra vocês comprarem, tá? Porque o único que a gente deu, que a gente indica, CVC. Porque... Experiências muito positivas que nós tivemos com a CVC. Uhum. É um pouquinho mais caro, tá? Você encontra mais barato em outros locais. Mas assim, tá uma onda tão grande desses parceiros que, tipo, já tem uma cota já no mercado, que vendem bem, tal. A gente teve ultimamente uma empresa que nos atendeu. Gente, antes dessa empresa abrir falência, ela nos atendeu muito bem, deu tudo certo, tá? A gente não teve nenhum tipo de problema com eles, tá bom? Mas aí depois acabou tendo alguns problemas e o pessoal acabou ficando sem viajar, né? Então assim... Infelizmente. Gente, a gente não vai indicar, né, em empresas que nós compramos e tudo, a não ser a CVC, que nós já utilizamos elas 2 vezes. E quando nós precisamos da assessoria deles lá em Orlando, foi muito bom. Uhum. Tivemos o respaldo. Então, assim, a CVC tá há muitos anos no mercado, né? Passa crises e crises e ela continua. Gente, indicação. Ou compra direto no site da Disney, que é possível. Sim. Ou CVC. Tá. Então, assim, é o preço tabelado, gente. Daí não tem como fazer, tá? Então, fala assim, eu vou comprar em tal lugar que é mais barato. Se vocês virem algum outro site e falar assim, nossa, tá muito mais barato, desconfie, tá? Porque o preço tabelado é o preço que tá no site da Disney. Olhem, se vocês tiverem dúvida, olhem o valor no site da Disney, tá? Se tiver um valor abaixo daquilo, você suspeita. Gente, aqui no site da Disney, ele só parcela em 3 vezes, né? Só em 3 vezes. Então, assim, no cartão de crédito. Ou vocês se programam pra ir... Como você pode comprar 3 meses antes, qual é a dica? Meio que você vai guardando esse dinheiro, 3 meses antes você compra esse ingresso ali à vista. Ou prepara o seu cartão de crédito para dividir em 3 vezes esse valor. Exato. Entendeu? Então, é uma dica que eu dou. E comprando pelo site da Disney, pelo site da Universal lá, não tem erro, tá? O preço médio é $99, tá? Então, vai depender muito do dólar hoje. Hoje o dólar tá $5,80, se eu não me engano, tá? Então, cada ingresso vai sair por R$580. Então, cada ingresso dá direito a 1 dia de parque. Então, se você multiplica isso daí por 4, tá bom? Por pessoa, ok? Esses ingressos... Na média, por pessoa de ingresso, quanto? R$2.320 a média de ingressos por pessoa Disney, tá? Tá, você fez o cálculo indo em outubro, né? Isso, indo em outubro, gente, tá? Eu tô com o site da Disney aberto aqui, tá? Então, a faixa de preço é $99. O mais caro que você pode pagar, que eu acho que são as épocas festivas, como final de ano, seria mais ou menos quanto? Eu já vi $194. $194. Então, assim, tomar muito cuidado com a época que vocês... eu quero passar Natal e Ano Novo lá. Já se preparem, porque vocês vão pagar caro no ingresso. Até mesmo porque na Disney tem eventos que eles chamam cantores para cantar, os cantores lá para fazer evento lá dentro da Disney. Então, gente, é batata que vocês vão pagar ingresso mais caro. Uma outra dica, gente, também olhem o dia que você está indo para ver se não vai ter eventos nesse dia. Porque quando tem eventos, você tem que comprar um ingresso
ingresso adicional para assistir o show de fogos, principalmente no Magic Kingdom. Então, atenção o dia que você vai comprar o seu ingresso, porque às vezes você compra um ingresso, chega lá, você tá vai ver os fogos, tá tendo evento, você é obrigado a sair do parque. 5 horas da tarde, tá? 5 horas da tarde você precisa sair do parque. Ou seja, então, gente, olhem os eventos. No site da Disney tem todas as informações. Você olha lá pelo calendário, você consegue ver se aquele dia terá ou não evento, o valor do ingresso, do evento adicional. Exatamente, tá? E, gente, esse valor do ingresso, tá? É valor sem o imposto, tá bom? Lembrando, tá? Que tem o imposto da Flórida, que é 6,5%. De $99, você coloca mais 6,5% do imposto lá, tá bom? Então, falamos aqui sobre os quatro ingressos da Disney, que vocês, para quem tá indo a primeira vez, vale muito a pena ir, para vocês conhecerem, tá? Que vai dar uma média de R$ 2.320, tá? Com a cotação do dólar atual. E agora a gente vai falar sobre os ingressos da Universal. Isso, só para vocês, quem não sabe o que é Disney Universal. Disney são as princesas que tem os parques lá, tem Avatar, tem Rei Leão, tem o Parque das Princesas, e Universal é onde fica o mais famoso, o mundo de Harry Potter. A gente brinca e onde ficam os melhores brinquedos em montanha. Se você é radical, gente, Universal lá... Você vai aproveitar muito mais que Disney, tá? Isso é fato. Se você tem criança pequena, Disney. Universal, não sei, tem atrações sim. A gente fez várias atrações lá com as meninas. Dessa vez, nós fomos com a Alice e com a Manu, como vocês viram. Elas fizeram né, o vídeo da Disney aí como protagonistas. Uma tinha 5 e 6. Então, assim, elas curtiram também. Pra caramba, nossa. Foram em todos os brinquedos. Os únicos brinquedos que elas não foram foi Montanha-Russa do Hulk. Porque não deu altura. Não precisa dar altura. Porque se a Alice tivesse altura, ela queria ter ido na Montanha-Russa do Hulk com a gente, mas ela não foi, porque a altura dela não deu. Então, assim... Na Universal tem muitos brinquedos assim radicais. Muitos não, né? Não são tantos, né? São 4 montanhas russas. E tem a área do Harry Potter e tudo, mas tem sim para as crianças se divertirem também. Tem lá um mundo mágico, então dá pra incluir no roteiro. 2 dias é o suficiente, tá? Pra Universal. Eu calculo assim, 1 dia em cada parque. O que acontece da Universal? Tem muita promoção. Então, às vezes você pega, que nem nós pegamos, 2 parques pra 5 dias. Aí, gente, claro, você não precisa voltar os 5 dias lá na Universal. Se você for numa época muito cheia, é bom porque você tem a flexibilidade. Porque tem lá na Universal, as filas também são muito grandes. Na Disney também, gente. Você pega a fila aí de 1 hora e pouco, 1 hora e meia. Se você ficar numa fila 1 hora e meia, às vezes não dá tempo de ver tudo. O legal da Universal é que é assim, você tem os 2 parques, tem o parque do Vulcano Bay também, mas muita gente acaba não gostando, mas a gente vai focar somente nesses 2 parques. Porque é parque aquático, né? É parque aquático, Dependendo da época, não compensa. Exato. E, gente, aqui no Brasil tem muitos parques aquáticos muito melhores. Exato. Então, só para recapitular vocês, tá? O da Universal, na CVC sempre tem promoções da Universal. Você compra 3 dias de Universal e ganha 5 dias. Da outra vez nós ganhamos 14 dias. Ganhamos 14 dias pra gente ir. Então a gente foi pra uma viagem de 15 dias e a gente comprou os 3 parques que a gente queria visitar, que eram os 2 da Universal, mais o Vulcano Bay. A gente comprou pros 3, mas a gente ganhou 14 dias pra gente voltar quando a gente quisesse nos parques. Então a gente podia... Os 15 dias que a gente ficou lá, a gente podia ir os 15 dias na Universal. E vale muito a pena, tá? Na minha opinião, a Universal vale muito a pena mesmo, tá? E agora mais? Não, mas vai aumentar isso, gente. Eu esqueci, eu esqueci. Mas não vai ser mais 2 dias suficiente, gente. Lançou um parque novo. Que é o Universal Epic, ou seja, Epic Universe. É maravilhoso, eu só vi os vídeos, eu estou alucinada pra ir nesse parque. A gente tá doido pra ir, pra conhecer. Inaugurou agora dia 22 de maio. E esse daí, pra quem gosta desse universo, vai pirar. Porque a gente tem, se eu não me engano, acho que são 6 ilhas. Acho que 6 ilhas?
5. Então a gente tem a ilha da Nintendo, que tá lindo, gente, tá lindo. Muito top. A gente tem a ilha de Treinando o Seu Dragão, a gente tem a ilha de Harry Potter. Na verdade não é Mundo da Magia. Mundo da Magia, né? Então, e também tem a parte da Ilha do Terror. Dos vilões. Que é dos vilões, cara. Né? Então, tem diversas atrações. A gente não sabe todos ainda, tá? Porque nós não fomos e o que a gente sabe é só sobre de vídeo que nós assistimos, tá? Então vamos dizer que você vai gastar 3 dias, pelo menos, com esse novo parque. Sim. A viagem de 15 dias agora cada vez mais corrida, né? Aumentou. Se você conhecer tudo. E, assim, o que a gente sabe dos ingressos do Epic Universe. Eu tô vendo aqui pelo calendário. Se você for na época de outubro, ele sai numa faixa de R$1.180 por dia de Universe. Então, a gente tem ali uma faixa de preço ali dos ingressos da Disney, R$2.320, mais o da Universal, que vai sair uma média ali de um total para os 4 dias, isso é por pessoa, tá bom? R$2.320 é a cotação do dólar de hoje, tá? Então isso pode variar para mais ou para menos, dependendo da cotação do dólar. A Universal, os 2 parques, que é o Island of Adventure e o Universal Studios, os 2 parques vai dar em torno de R$1.400. Lembrando que esse valor às vezes tem algumas promoções que você compra 2 e ganha 3, você compra 3 e ganha 5, ou às vezes tem as promoções que nós comentamos para 14 dias, tá? Mas a média de preço é isso dali, tá? De R$1.400 por pessoa. E agora tem o novo parque, né? Que é o Epic Universal, que ele tá por dia R$1.140. Isso eu tô vendo pro mês de outubro, tá bom? Então, assim, ele pode variar para mais ou para menos. Gente, tá hypado esse parque, é novo e ele vai ser caro mesmo. Exato. Então. Próximo tema. Hospedagem, vamos falar da primeira vez que nós fomos, a gente ficou numa casa, a gente pagou um valor bem mais em conta. Em 2018, a gente pagou R$7.000 para 15 dias. Gente. Quando a gente foi pesquisar dessa outra vez, a gente se surpreendeu, porque em 2018 nós pagamos R$7.000 para ficar 15 dias em Orlando. Exato. A gente dividiu por pessoa ali, que deu R$1.000 por pessoa na época. A gente dividiu por 6 pessoas. 6 pessoas? Deu uma faixa ali de R$1.100, R$1.200 por pessoa na época. Para 15 dias, para você ficar em Orlando, é ótimo o valor, tá? Então, é um valor bem considerável. E lembrando, casa com piscina. Casa com piscina, exatamente. Eu vou ver se eu tenho alguma foto. Se eu tiver alguma foto, vai estar aqui em algum lugar, tá? Da época que nós fomos. Se tiver alguma foto, eu vou mostrar aqui pra vocês. Da segunda vez que nós fomos, a gente ficou em hotel. A gente ficou no Celebration Suites. Muito bom. Recomendamos, gente. Muito top. Tá? Localidade, 10. Ótima. Local, 10 também. Não tivemos problema nenhum. Foi top. No local tem lavanderia, tem cozinha, são 2 quartos, entendeu? Assim, geralmente os quartos lá são para no mínimo 4 pessoas. Então, esse no mínimo para 4 pessoas é um local bem grande. Eu não sei se eu tenho vídeo do local, mas depois eu vou colocar para vocês, mas eu sei que eu tenho fotos, daí eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Mas também eu vou deixar o site aqui do Celebration Suites, tá? Para vocês darem uma olhada, super recomendo, tá? Então, a gente foi através de indicação de youtubers mesmo, que passaram por lá e, local sensacional. Brasileiros, atendimento em português e o bacana, tá? Que a Kézia comentou, se for para comprar pela CVC, que a gente tem total apoio. A gente fechou o Celebration Suites pela CVC. Quando chegamos lá, tinha um representante da CVC para nos dar apoio. Então a gente teve apoio na hora que nós fizemos o check-in e quando a gente teve um problema com os ingressos também, eles deram o apoio pra gente. Então isso daí faz toda a diferença, gente, na boa. Tá? Faz ver. A média de valor vou falar do Celebration Suites, que é mais rápido pra gente fazer esse cálculo. A média é $100 por dia. Então, num quarto, acho que até 6 ou 4? 4 pessoas. $100 a diária. E não, gente, não diminui. Se nós somos com um casal, foi $100, tá? Exato. Se vocês forem com 4 pessoas, é $100. Tá? Então, imagina só, você vai com 4 pessoas, $100, $25 por pessoa, fica muito barato e vale muito a pena, tá bom? E do lado tem um monte de coisa. Tem mercado, fica perto de Outlet, fica perto de McDonald's, do Krispy Kreme. É muito bacana.
tá bom? Então, hospedagem, se vocês forem ficar em hotel, a gente recomenda a Celebration Suites $100 a diária, fechou? Anotem aí, tá? Porque daí época outubro. Época outubro, fechou? Dessa vez que nós fomos, a gente ficou numa casa. Essa casa, nós ficamos... É uma casa para 15 pessoas. Fomos uma casa para 15 pessoas e o total dela ficou R$17.300. 17.317 e pouquinho ali, entendeu? Mas a casa tinha tudo, gente, entendeu? Piscina, tinha 5 quartos, 4 banheiros. E por pessoa ficou em torno de R$1.332. Isso, e também, por onde nós pegamos? Airbnb. Airbnb. Em 2018 pegamos o Airbnb. Em 2025 pegamos no Airbnb. Exatamente. Então, assim, se você vai com bastante gente e você não quer ficar no Celebration, pesquisa em casa. Porque a gente não compensava ficar no Celebration pela questão de ia ter que ficar muita gente. Porque, vamos supor, os quartos, eles só tem um banheiro. Agora, você imagina, tipo, se a gente fosse dividir, tipo, 2 banheiros só. Lá na casa a gente tinha 4. 24 banheiros. 4 e, tipo, às vezes davam, deixa eu usar o seu banheiro aí, pá. Porque é muita gente se arrumando ao mesmo tempo, né? Então... A organização fica melhor dentro numa casa, tá? Então, quando você tem muita gente pra ir, tá bom? A média, se você for ficar em hotel, $100. Casa vai variar bastante do tamanho da casa na região. A gente ficou dessa vez numa região de Kissimmee, né? Então, gostamos, né? Muito boa o local. Gente, tinha um Walmart, o Super Center? O Super Center, uma coisa assim. Eu sei que é o mercado do Walmart que é o maior. Enorme. Gigante. A 2 minutos da casa. Muito bom. Lá no local que nós ficamos, nessa casa, a gente vai deixar o link aqui também, se vocês quiserem dar uma olhada na casa que nós ficamos. Tinha um parquinho para as crianças irem até, tipo, a gente ia andando, assim, parquinho do bairro, parquinho do bairro, sabe? Nossa, eu levei as meninas no dia que a gente estava off pra brincar lá, elas amaram, né? Tinha balanço e tudo, elas gostaram muito. Próximo ponto, gente, transporte. Eu vou pra lá e se tiver ônibus, vou pegar ônibus. Gente, não contem com transporte municipal. Existe? Existe. É muito complicado de pegar, entendeu? Porque passa em horários muito específicos. O pessoal às vezes não quer alugar carro, usa muito Uber. Uber, eu acho que não compensa porque ele é caro, tá? A média de preço de uma viagem de Uber... se você for ficar na região de Kissimmee para você ir para Disney ou para Universal, que é bem distante um parque do outro, você vai pagar uma média aí de viagem $15 a $20 por viagem. Então você vai gastar... Acho que tem que pôr muito na ponta do lápis. De quantas pessoas vão, com quem vocês irão, porque assim, a gente não pode esquecer do estacionamento da Disney. Exato, tem a questão do estacionamento também. Mas a gente vai falar isso já. Mas a gente preferiu alugar um carro. Mesmo na vez que nós fomos só de casal, só nós alugamos um carro também. Sim. Um carro, gente, pequeno. Foi um Corolla. Foi um Corolla. Serviu muito pra nós. Para 2 pessoas, ótimo. Tranquilamente. Eu paguei $1.100 o aluguel do carro, do Corolla, por 15 dias, tá bom? Então eu aluguei pela Orlando Rent Car. Tá, eu vou deixar o link do Instagram deles aí na descrição para vocês entrarem em contato. Troca ideia com a Leico, cara, muito gente boa ele. Tá, não é patrocinado, tá, gente, esse vídeo, tá bom? Mas é porque realmente a gente teve uma ótima assessoria com eles, um ótimo atendimento nas 2 vezes que nós alugamos com eles. Sim, tanto que nós alugamos... Primeira vez que nós alugamos com ele foi o Corolla e dessa vez agora nós alugamos aí o carro para 8 pessoas, né? 2 carros. 2 carros para 8 pessoas. Para 8 pessoas cada carro. Não, a gente ainda teve que alugar um terceiro, né? Para as malas. Porque o carro ali de 8 pessoas não cabe mala de 8 pessoas. Exato. Porque assim, nós tínhamos direito a 2 malas de 23 quilos, mais mala de mão, mais mochila. Quantas malas eram no total que a gente fez as contas, ia dar? Deu total? De mala que... Deu quase 55 malas. Gente, você imagina, 55 malas em 2 carros, 8 lugares, é uma fileirinha assim, ó, pra pôr as malas. Então, a gente alugou um carro... Só para as malas. Só para as malas. Uma SUV somente para as malas. Então, a gente deitou banco, entendeu? Ficou praticamente uma van. Como a gente desceu em Miami, não tinha essa facilidade do translado das malas. Se você desce em Orlando, por isso que eu falo, gente, às vezes tem que pôr na ponta do lápis e tudo.
mas pra gente compensou, porque a gente pagou muito barato num carro pra um dia só. A gente pegou em Miami e deixamos no aeroporto de Miami e deixamos ele no aeroporto de Orlando. Exato. E na volta fizemos a mesma coisa. Pegamos em Orlando, devolvemos no aeroporto de Miami. E dessa vez a gente pegou esse aluguel de um carro, a gente pegou com o pessoal Viajar muda tudo. Sim, mas foi pela locadora Alamo. Pela Alamo, com indicação do pessoal do Viajar Muda Tudo. Então, o produção lá, né, deu todo o apoio pra gente, né? Sim. E foi muito bom, porque assim, aquele desconto que ele falou de $1, porque assim... Realmente gente, é real, cara. Da primeira vez nós pegamos pela Alamo, que a gente fez em 2018, a gente tinha que ter um cartão de crédito lá pra fazer um seguro. Que é o calção, né? O calção. E, mano, é o valor do aluguel do carro. Exato. Dessa vez a gente ia alugar 2. Então, assim, todo mundo tava com os cartões comprometidos, com o ingresso, com pagando as coisas e tudo. E, assim, ia ser um valor muito alto. Então, o pessoal da Orlando Rent Car é muito bom, porque, assim, eles não pedem esse valor do cartão de crédito. Do calção. Então, assim, gente, é uma empresa muito boa pra gente alugar eles facilitam o pagamento. Facilitam. A única coisa que eles nos pediram, tá? É $100 de sinal pra poder fazer a reserva do carro. Aí, e o restante nós pagamos quando chegou lá. Isso, o restante a gente pagou quando chegou lá. Chegou lá, aí como a gente pegou das pessoas, né? Então a gente fez o rateio ali na hora e entregou o valor pro motorista que deixou os carros pra gente, né? E a outra parte a gente pagou no cartão. Tanto é que eles mandaram o link depois pra gente, a gente fez o pagamento no cartão. Não precisa ter cartão internacional, né? Tem alguns jurinhos ali, mas é muito baixo os jurinhos ali que eles fazem no cartão de crédito, tá? Eles facilitam, tá? Não tem erro, tá? Com eles lá e eu super recomendo, tá? A gente teve ótima experiência com isso. Então, um carro para 2 pessoas é $1.100 a média, tá bom? Que a gente pegou um Corolla. A gente pegou um carro para 8 pessoas, que é uma SUV de tamanho grande, né? Para 8 pessoas, muito top. Tem vídeo aqui no nosso canal, tá? E a gente pagou R$ 9.558,40 por carro. Por 15 dias. Por 15 dias. Tá bom? Um carro para 8 pessoas por 15 dias ficou $1.648. Para 15 dias. Tá aí bom? No dólar atual fica 9.558. Daí como a gente dividiu entre 15 pessoas, entendeu? Não ficou tão caro assim para 15 dias, gente, entendeu? Então ficou um preço diário ali de mais ou menos uns 40 e poucos reais. Não ficou alto não, tá, gente? Se você for fazer num por um ali. Visto essa parte do aluguel dos carros, aí a gente tem a parte do combustível, tá? Eu vou falar mais ou menos a média do que a gente gastou de combustível, tá? E a gente foi anotando, galera. A gente anotou. Isso aí, esse valor ele foi o que nós gastamos para 2 carros. Sai de Miami, vai para Orlando, de Orlando, volta para Miami. Não lembro quantos km deu tudo isso. Andamos todos os dias lá, os 15 dias em Miami. Que deu mais de 15, né? Eu acho que deu 16. Andamos todos os dias, vai para parque, volta para parque, vai para outlet, vai mercado e não sei o quê. Então é isso aí o valor. O valor para os 2 carros deu vou falar o valor por um carro, tá bom? E aí se vocês pegarem mais de um carro, vocês multiplicam. É mais fácil, tá bom? Para um carro, tá, gente? $136,92. Vamos por $137. $137, tá bom? $137 para uma minivan que gasta... Uma minivan, é verdade? Minivan. Categoria minivan. É verdade, minivan. Que assim, que é pra gastar mais, né? Por ser maior e tudo. Enfim, você, gente, 15 dias, andar tudo que nós andamos, $137. Tá boa, viu? Os carros aqui no nosso Brasil, aqui a gente gasta bem mais, viu? Tá boa. $137. Tá bom? Preço de estacionamento nos parques, gente. Vocês têm que colocar isso também na planilha de vocês. Isso, gente. Não esqueçam, gente. Porque isso é um custo que você vai ter lá, mas você tem que sair programado daqui, para não se surpreender. Exato. Valor dos estacionamentos por parque, $32, tá? Então se você vai no mínimo que agora com o Epic Universe, são no mínimo 7 dias. São 4 dias Disney e 3... Peraí. Alguém tá ruim da matemática! 4 dias Disney e 3 Universal. Então a gente tem 7 dias. Então você faz 32 vezes 7.
né? Que vai dar quase $200 somente de estacionamento. Então, calculadora rápida, 32 vezes 7, no mínimo vocês vão gastar $224 com estacionamento. E aí, gente, vai variar, tipo, vai em grupo, vai sozinho, prefiro ir de Uber. Aí, gente, vocês têm que fazer as contas aí. Se vocês forem ficar em hotel próximo aos parques, tá? E se vocês forem... O Uber acho que vale mais a pena, tá bom? Ó, no caso, teve dias que nós fomos somente com o carro. Então a gente fez um bem bolado. Qual que é? Nos dias de Disney, como a casa é perto do parque da Disney, o que a gente fazia? Pegava 8 pessoas, levava, vai pelo drop-off, e aí você não paga o estacionamento. Você entra, deixa as pessoas e volta. Sai de novo do parque. E aí você volta e depois você só vai pagar $32. Se vocês tiverem mais pessoas, mais de um carro, compensa vocês fazerem isso se vocês estiverem próximo aos parques, tá bom? Porque daí vocês pagam somente o estacionamento. Foi beleza? o que nós fizemos em alguns dias. nós fizemos em alguns dias, aí por isso que a gente economizou. Sim. E também, assim, lembrando que tanto Disney Universal, você paga o estacionamento por dia. Então, assim, se você entrou e precisou sair e voltar, dá pra fazer tranquilo, tá? Exato, também, tá bom? Tem gente que fica mais próximo dos parques, vai a pé. A gente tem um amigo que é doidão, entendeu? O Edinho. Eles vão a pé. Eles vão a pé, gente. Vão a pé. Eles gostam muito da Universal, então eles pegam o hotel próximo da Universal, já foram até a pé pra Universal, vão e voltam a pé da Universal. E eles disseram que é bem tranquilo, tranquilo, os hotéis tá? próximos também tem o ônibus. Que nem o Celebration. Verdade. Lá no Celebration tem o ônibus que vai pra Disney, né? Sim, e ele para na porta. Ele para na porta, pega ali, e se eu não me engano é gratuito, tá? Isso, acho que é gratuito. Isso, ele só não tem o ônibus pra Universal. Mas pra Disney tem, tá bom? Que é mais longe. Exato. Agora, a outra parte que é muito importante, que eu acho que também que vocês têm muitas dúvidas, é alimentação. Quanto que nós gastamos com alimentação? Isso é bem relativo, tá, pessoal? Se vocês vão comer todos os dias fora, se vocês estão ficando na casa e tem cozinha na casa para vocês fazerem o lanchinho para poder levar, ou se vocês vão tomar café da manhã. Ficar numa casa sem cozinha é complicado, mas porque se você vai ficar no hotel, não tem cozinha. Então, aí é hotel, não é casa. Então, depende, gente. Tem hotel que tem cozinha, tem hotel que não tem hotel que só tem micro-ondas, então pesquisem aí para vocês verem o que compensa. Celebration é um caso que tem o hotel com cozinha. Então você consegue fazer refeições ali na casa sem maiores problemas e tem todos os utensílios que você precisa. Exatamente. Alimentação. Alimentação. Vamos lá. Beleza, vamos falar. A gente vai falar valores que a gente gastou nessa última viagem, tá bom? Combinado que nós fizemos. Fizemos uma compra pra casa, pra todo mundo, uma compra geral, que englobava café da manhã, almoço e janta, assim. Então compramos essas coisas que engloba isso. E compras pessoais, que é compras pra levar ao parque, pra comer no dia a dia, alguma coisa diferente. O que nós fazíamos? Essa foi a nossa estratégia como grupo. Uma pessoa ia no mercado e comprava as coisas pra casa. Essa pessoa pagava, chegava na casa, a gente dividia e todo mundo já transferia ali na hora. Porque a Nômade dá essa facilidade, todo mundo tinha Nômade, então um transferia pro outro em dólar ali mesmo, caía em 10 minutos, né? Nem menos, nem tão instantâneo. Gente, caía instantâneo. Dani transferia pro meu pai pro meu irmão e assim a gente foi fazendo. Fazendo rateio. Então a gente fazia esse rateio. Por que a gente fazia isso? Quando chegava na casa a gente já pagava. Porque a pessoa também precisa desse dólar pra continuar os dias dela, né, gente? Então, gente, por favor, se vocês forem em grupo, tenham esse bom senso na hora de dividir as coisas, tá bom? Então, foi uma estratégia muito boa e deu certo. Sim, bastante. Gente, não deu um pingo de problema isso, cara. Foi muito tranquilo, sabe? Então... E a gente dividiu em quantas pessoas? A gente dividia por... Só tirava as 2 crianças. 13 pessoas. Né? 13 pessoas. Tá. Então, assim, vou falar mais ou menos o total, que a gente fez as contas aqui esses dias, né? De compra de mercado, a gente tá falando assim, pra gente jantar, pra gente almoçar alguns dias, que a gente ficou na casa, né? Tomar café principalmente, toda a refeição que a gente fazia na casa.
essa era a certeza. Café da manhã. E o nosso café da manhã tinha ovo, pão, leite. Geleia, leite achocolatado. Era bem, bem assim, bem caprichado, tá? E almoço também, tá? Então com salada, geralmente mistura. era mais a janta, né? Geralmente a janta, porque o almoço a gente acabava comendo na rua. Mas deu um total de $375 para uma compra para 15 pessoas por 15 dias. 15 dias, 15 pessoas, $375. Dividimos isso em 13 pessoas, porque a gente não contou as duas crianças. $29 por pessoa. 29 Então aí foi gente, é um valor ok, tá? Um valor ok, na boa. Então assim, tipo assim, mas eu vou em 5 pessoas. Põe uma média de compra de casa, $29. Gente, também dá pra fazer isso no hotel. Também pro dá. café da manhã, comprar algumas coisas como pão, presunto. Mas mesmo se for um hotel que não tem a cozinha, mas geralmente tem micro-ondas e um frigobar, dá pra comprar o pão, gente, dá pra comprar o presunto, o queijo, café da manhã garantido. Claro que você vai querer experimentar o café americano uma vez, né? Tipo, uma viagem de 15 dias, claro que você vai poder comer, se programar pra comer fora. Exato. Né? Então essa foi a média aí por pessoa. Se vocês forem fazer refeições no parque, tá? Eu vou falar aqui uma média, tá bom, gente? Porque é muito relativo do que vocês vão comer e em qual parque comer, tá bom? Mas ali a gente ficou na faixa ali de $20 uma refeição rápida no parque. É caro, tá? Refeição no parque é muito caro, então estratégia. Façam os lanchinhos de vocês. Tem muito meme no TikTok, no Instagram, falando assim: tô na Disney, mas tô comendo pão com presunto e queijo. Gente, é fato. Fez isso. É Todos fato. Os parques, lanchinho, presunto e queijo, salgadinho, biscoito. Refrigerante. Tem um pessoal aí que entrou numa fase fitness e só comia uva e morango. Não vou nem falar quem que é, tá? Mas... eles passaram a viagem comendo uva e morango. Mas tava em Orlando, na Disney. Mas beleza. Entendeu? Gente, então, se programem pra isso. Como que a gente se programou? A gente pôs $50 por dia? $50 por dia de refeição por pessoa. E nesses $50, gente, está embutido aquele $29 pra compra. Então, basicamente é assim: $29 pra compra da casa e o restante foi o que a gente usou pra comer fora. Tipo, fazer lanche. Exato. Pra fazer alguma refeição ali mais barata e tudo. Até dá pra comer no parque, gente. Porque se você usar $29, ainda sobra um pouquinho ali se você fazer uma refeição no parque. A gente achou tem coisas por $14, alguma coisa assim, entendeu? Eu tô falando $20 uma refeição completa, né? Sim, exatamente. Uma refeição completa lá. Mas tem alguns fast foods e tudo no parque. Então a gente mesclava, galera. A gente levava uns lanchinhos e comia alguma coisa ou experimentava uma coisa ou outra no parque. Teve um dia que a gente gravou um vídeo na Magic Kingdom comendo. A gente não levou lanche. E a gente comeu tudo no parque. A gente fala no vídeo. Assistem um vídeo que vocês vão ver os valores e o quanto a gente gastou no Magic Kingdom. Comendo todas as refeições no parque. Desde o café da manhã até a última. Assistem aí. Então, a média por dia por pessoa, tá? Pra vocês fazerem as refeições é $50 por dia por pessoa, tá bom? Podem gastar mais, podem gastar, eu acho que menos que isso, acho que não dá, tá, gente? Mas eu acho que pode gastar até um pouquinho mais, tá bom? Mas façam aí na sua conta $50 de gasto, de custo de refeição por dia. Tá bom? Porque eu acho que é o mínimo, tá? Eu acho que é o mínimo que vocês têm que levar. Pra também não ficar passando aquele aperto, né? Porque é muito ruim, vocês vão viajar, vocês querem experimentar as coisas e vocês ficar regulando assim, sabe, gente? Então se planejem legalzinho, porque é muito chato. Então vocês vão ver algumas coisas gostosas lá e falar assim, não vou comer. Se programem, tá? Então se vocês pensarem assim, não, mas eu quero experimentar de tudo, é de $50 pra cima. Então a gente falou sobre refeições no parque, as compras de mercado e a média de preço por pessoas ali por dia, né? Estimativa diária por pessoa. Estratégias para vocês economizarem é preparar o café da manhã na hospedagem que vocês estão, tá bom? Para vocês levarem por lanches pro parque, tá? Tanto é que tinha uma americana, né? Que passou por nós. Nossa, foi mesmo. A gente tava parado assim, foi no Animal Kingdom, né? Que a gente foi perto da montanha lá do Everest. Foi perto da montanha.
Bastante. Epcot. Foi no Epcot. A gente tava sentadinho lá, fazendo o nosso lanchinho com batatinha e tal. Várias coisas, assim, todo mundo, né? um piquenique no parque, gente. Assim, ó. A gente é chique, a gente faz piquenique na Disney. Exato. Acho que uma americana, eu não sei, tá? Se era americana, se era uma outra gringa, né, tal. Mas ela passou e ela falou assim, nossa, que legal, vocês trouxeram lanches pro parque, né? Eu achei sensacional a ideia. Então, e ela, tipo, ficou admirada, tá ligado? Meu, e gente, vocês verem um grupinho, se vocês estiverem lá e vocês veem um grupinho, assim, de pessoas, é brasileiro. Reunido comendo, é brasileiro, gente. Porque, meu, de fato, cara, a gente tem que bolar estratégia pra economizar, entendeu? Porque é caro as coisas realmente, então, é que nem eu falo. Planejadinho, dá tudo certo. Gente, aí depois tem os gastos pessoais, né, galera? Gente, aí vai... Aí é o que você vai comprar roupa ou não e tudo, né? Então, assim, tipo, aí depende muito. Quanto que você precisa levar pra fazer compra de roupa, tênis, essas coisas e não sei o quê? Nós levamos quanto, vida? Pra comprar roupa? É. $1.000. Os dois ou cada um? Cada um. A gente... Não, foi os dois, porque a gente colocou uma cota de $500 por pessoa. Dessa vez foi 500 ou foi 700? Não sei se a gente gastou gente, muito. Eu acho que a gente gastou $700 cada um com roupa, que eu lembro era isso. Gente, mas assim, a gente comprou muita roupa. Muita. Foi. Gente, muita roupa. Muita. Tipo assim, gente, a gente tem roupa. A gente pode usar uma por dia, eu acho que... Mano, não. A gente trouxe quantas peças cada um, mais ou menos? Por cada um, eu não sei. Não, eu sei que no total... Não, mas eu não lembro. Eu sei que no total foram 90. Eu sei que no total foram 90. Não, foi mais. Foi mais? Foi. Gente, acho que cada um trouxe em média... Eu acho que o Dani trouxe uns 52 peças de roupa. Tirando os tênis, e eu trouxe umas 54, 55 peças de roupa. Tirando os tênis. Tênis, cada um trouxe desta vez 2? 3. Cada um trouxe 3 tênis, tá? Então esses R$700 aí, tá essa quantidade de roupas aí, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, tipo, quantas peças... E a gente, é tudo... Calvin Klein, é Tommy... São poucas de marcas que aqui são caras, tá? É isso aí. E aí vai depender, falar, eu quero comprar iPhone, quero comprar MacBook, então vai depender muito do que cada um quer trazer, quer comprar. Então, assim, nós já ouvimos histórias lá de histórias verdadeiras, tá, gente? De brasileiros que voltaram com uma dívida alta lá por utilizar a saúde dos Estados Unidos. Então é bem complicado, tipo, você fica com aquela dívida te acompanha, ela vem pro Brasil, você não tem como fugir dela e é complicado, é um valor alto. Então, gente, programem no seu seguro viagem. Bom, gente, acho que a gente passou por todos os pontos, tá? Então, a gente falou sobre documentação, a gente falou sobre transportes, a gente falou sobre hospedagens, ingressos, alimentação, custos extras aí que poderia ter. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o valor aproximado por pessoa, no caso, a nossa experiência, tá? Do que a gente gastou ali mais ou menos por pessoa para ir para Disney, entre toda a documentação até a parte de alimentação. Então a gente tá falando aí uma faixa de mais ou menos aí $13.000 por pessoa para você ir para Disney. $13.000 ou 13 mil dólares não, perdão, R$13.000. Ai, que susto! Gente, por pessoa fica mais ou menos essa faixa entre R$13.000 a 15, vamos por assim, entre 13 a 15 mil reais por pessoa pra você ir ficar 15 dias e fazer todas as coisas que nós falamos aqui no vídeo. Exato. Não colocando valores extras, tipo assim, vou comprar roupa, vou comprar MacBook, vou comprar iPhone, etc. Não falando disso, tá bom? Porque esse valor já é relativo. Tem gente que leva... Então é 13 mil mesmo. Porque se eu jogar pra 15, pode estar incluído esses valores, mas só esse mesmo é 13 mil. 13 mil reais, tá bom? Só para vocês irem entre documentação, transporte, hospedagem, ingresso, alimentação. Básico. O básico, tá bom? Para vocês 13 mil reais. Beleza? A gente sabe que é um valor alto, mas, gente, parceladinho aí em 12 vezes, dá certo. Exato. Né? Tudo que é parcelado. Aqui a gente brinca, né? Parceladinho a gente compra até a lua. Assim, gente, eu espero que a gente tenha tirado todas as dúvidas de vocês, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre algum ponto específico, tá bom? Tem o Instagram, o meu e o da Kézia aqui embaixo, na descrição. Deixe os comentários o que vocês querem saber mais sobre a Disney, que a gente pode, de repente, pode te ajudar. Gente, deixe suas perguntas, suas dúvidas, podem estar colocando aí. E aí, tipo, se tiverem bastante coisas, dúvidas, essas coisas, a gente tá pensando em fazer uma live, né? Pra tirar essas dúvidas que vocês vão mandando pra gente. Exato. Então aí...
mandem aí que vamos nos programar pra fazer uma live. Daí vocês entrem e a gente troca esse bate-papo aí sobre Disney, Orlando, Estados Unidos. Deixa o like, se inscreva no nosso canal. Gente, é isso aí. Brigadão. Até mais. Até a próxima. Então, de combustível, isso fazendo o que a Kézia falou. Miami para Orlando, andamos todo Orlando, depois voltamos para Miami. Mas você repetiu tudo que eu falei, era só pra você falar o valor.